Boa tarde a todos. Boa noite para aqueles que estão na Espanha, para aqueles que estão em Portugal também. Tem amigos para aquele lado também, né? Então, eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui com todos. E hoje nós vamos falar sobre esse tema que faz parte da história do Caminho de Santiago, mas muitas vezes as pessoas não têm muito conhecimento dele, que é o Caminho Aragonês. Em julho de 2019, eu fiz esse caminho junto com a minha esposa e depois de algum tempo de pesquisa para poder descobrir o que tinha ali dentro. Como todos sabem, eu estou à beira de publicar um livro sobre o caminho francês e quando eu comecei a estudar sobre a história do caminho francês, uma das coisas que me chamava a atenção era que o apóstolo, lá pelos anos 800, quando foi descoberto o túmulo, mas eu não via muito clara essa passagem dos peregrinos por Saint-Jean-Pied-de-Port. Então, com os meus estudos, com as leituras que fui fazendo, eu descobri justamente que Somport era um dos lugares importantes do Caminho de Santiago e justamente era uma das grandes entradas, mais até do que o caminho francês que nós conhecemos por Navarra, né? Aqui eu trago para vocês, e aqui eu fazendo um pouquinho de publicidade do Bronze, é uma página que eu gosto muito, é uma página que eu me identifico bastante pela quantidade de informações que tem ali. Aqui vocês podem ver Saint-Jean-Pied-de-Port um pouquinho mais ao norte e Somport mais ao sul, né, na divisa com a França, Jaca e Puente la Reina. Na realidade, quando a gente fala caminho aragonês, o caminho aragonês ele começa ali em Somport, claro que vem as vias que atravessam a França, mas ele tem um fim, digamos, em Puente la Reina, porque ele se junta com o caminho que vem de Saint-Jean-Pied-de-Port. E isso até é um problema para as pessoas que fazem o caminho aragonês, porque quando nós chegamos na oficina do peregrino, lá em Santiago de Compostela, para pegar a Compostela, depois de carimbar toda a nossa credencial, a gente é computado como um peregrino que fez o caminho francês. Então é muito difícil a gente ter dados estatísticos sobre o caminho aragonês, porque realmente ele entra na soma daqueles que vêm de Saint-Jean-Pied-de-Port. E nos últimos anos tem caído muito o número de peregrinos desse caminho, e eu posso dizer para vocês que nos últimos anos não chegou a 500 pessoas por ano. É um número bastante pequeno, se comparamos com o número de Saint-Jean-Pied-de-Port, que chega a quase 70 mil pessoas desde Saint-Jean. Então, logicamente, com isso, foi se desabastecendo de albergues, de locais comerciais, e o meu objetivo foi justamente resgatar esse caminho de Santiago, porque ele é muito importante, ele é muito bonito, e vocês vão poder perceber nesse tempo que nós temos hoje aqui, que a quantidade de monumentos que tem até Puente la Reina, ela é muito maior do que de Saint-Jean-Pied-de-Port até Puente la Reina. Eu trouxe para vocês aqui uma comparação, e eu não quero que vocês levem isso muito à risca, né? Seria o tamanho do caminho francês por Saint-Jean-Pied-de-Port até Puente la Reina e também o mesmo trecho, né, pelo caminho aragonês desde Somport. Eu estou preparando justamente nessa edição que vai ser publicada em breve, uma outra separação, porque realmente para poder fazer essas 6 etapas como estão ali, que vocês veem de 165 quilômetros no total até Puente la Reina, é realmente muito pesado e ao mesmo tempo a gente precisaria deixar de ver vários monumentos que nós vamos ver a seguir. Aqui nós já começamos no alto, vocês podem ver que tem uma foto do albergue, um albergue muito bonito, muito preparado para receber os peregrinos. Logicamente, hoje ele não vive tanto do fluxo dos peregrinos e ele vive mais das pessoas que vão até esse lugar para fazer as GRs que tem em volta. Temos muitas trilhas a partir de Somport que vão e voltam até esse albergue, visitar várias montanhas que estão em volta. Então, realmente, assim, o fluxo de peregrinos ele é muito pequeno para poder iniciar um caminho aragonês. Quando nós estivemos ali em julho, no início de julho de 2019, conversando com o hospitaleiro, ele se surpreendeu que eu ia fazer o caminho aragonês, porque ele falou, olha, há 2 meses não passa ninguém aqui para iniciar um caminho aragonês. O albergue estava lotado,
mas estava lotado de pessoas que estavam rodando ali pelas trilhas em volta, conhecendo vários lugares. Eles já ficavam no albergue de 2 a 3 dias para poder visitar várias trilhas. Nessas fotos que nós temos aqui, é um altar à Nossa Senhora do Pilar. É uma virgem que Santiago tem uma relação muito forte com Saragoça. É a Virgem do Pilar de Saragoça. E vocês, se procurarem, vocês vão procurar uma relação de Santiago. Inclusive, Santiago teria sido aquele que começou a levantar ali aquela catedral que nós temos hoje em Saragoça. Ele tem uma referência importante, contato importante com nesse sentido. Estilizado um peregrino que estaria iniciando ali o caminho aragonês, uma imagem bastante bonita, né? Bem diferente, bastante moderna, que vocês veem aí como uma cerca de madeira. É a primeira descida que sai do albergue ali, que se chama Aissa, para poder começar os Pirineus aragoneses. Logo no primeiro quilômetro desse caminho de Santiago, do caminho aragonês, nós vamos passar pelas ruínas do Hospital de Santa Cristina. Esse hospital que é do século XI, e ele está catalogado inclusive no Códice Calistino, que foi a primeira palestra nossa. Ali no Códice Calistino ele fala de 3 importantes hospitais que existiam para ajudar as peregrinações, e um deles é esse Hospital de Santa Cristina, que só resta essa base. A foto do lado direito, inclusive, seria a parte da igreja, porque tinha uma pequena igreja junto com o hospital de peregrinos, e ele era importante porque ele era um ponto de recebimento de peregrinos que já tinham atravessado praticamente toda a França. A gente tem que pensar não somente nos franceses, mas alemães, belgas e assim por diante. E tem algumas indicações ali de onde está localizado cada setor, tem umas placas indicativas bastante interessantes. Isso está praticamente 1 quilômetro a partir de Somport, tá? É a primeira coisa que a gente vê logo que a gente vai descendo para Somport. Aqui eu trouxe 2 referências, e não são referências do caminho, mas coisas que vocês obrigatoriamente têm que passar pelo caminho aragonês. E uma delas é essa Estação Internacional de Canfranc, inaugurada no início do século XX, de proporções gigantescas, porque ali tem uma estação de esqui muito importante, e até seria, porque ela está sendo reutilizada, porque perdeu-se o contato da França com a Espanha, então não temos esse trem em direção à França, mas temos ele em direção a Saragoça e Huesca. Então, se uma pessoa quiser chegar mais próximo de Somport, a não ser pelo caminho de Jaca, né? Quando eu fui via Pamplona, e de Pamplona eu fui para Jaca, e de Jaca depois eu fui para Somport. Também seria possível chegar na Estação Internacional de Canfranc, desde Saragoça ou Huesca, e dali você conseguiria pegar um táxi para Somport, que seriam aproximadamente 7 a 8 quilômetros, não mais que isso. Mas não é uma referência, digamos, peregrina, mas sim uma referência que está ali, você vai poder visitar rapidamente, ele está à beira do caminho de Santiago. Outra coisa que não faz parte do contexto peregrino, mas vocês vão passar também, são torres, né? E principalmente essa torre de fuzileiros, que a França colocou, a Espanha colocou no século XIX, justamente para dar segurança contra os franceses. Foram épocas de muito atrito, essa fronteira sempre foi muito disputada entre França e Espanha, e eles chegaram a colocar essa torre, né, bem forte, né, de proporções dos muros bastante resistente, como uma defesa caso houvesse alguma invasão francesa. Depois em Jaca vocês vão até ver o porquê de tudo isso, ok? Mas continuando, e aqui a gente está passando por Canfranc, em Canfranc, no começo de Canfranc, nós temos a Igreja de l'Assunción, do século XII, e a Igreja de la Trinidad, que foi levantada por uma pessoa local do século XVI, em agradecimento a uma graça que ele teria recebido. Essas 2 igrejas são bem interessantes, e Canfranc tem uma história interessante, porque ele foi um povo que sofreu muito com incêndios. Ele sofreu 2 grandes incêndios, o primeiro em 1617, e o segundo em 1944, mas não foi um incêndio de pequenas proporções. Foi um incêndio de destruir 80%, 90% da cidade, do povoado. Ele foi levantado novamente essas 2 vezes. O ano passado houve um pequeno incêndio, graças a Deus e a Santiago, né? Ele foi contido, não teve grandes proporções, mas vocês veem que ele tem todo um passado aqui bastante trágico, né? Em relação a incêndios nessa cidade, tá?
Logo que a gente sai de Canfranc, a cidade de Canfranc, temos o Puente de los Peregrinos, essa ponte medieval do século XII. Ela é que faz com que a gente atravesse para a outra margem do rio Aragão. Boa parte do caminho de Santiago aqui em Aragão, ele vai do lado do rio Aragonês, né, do rio Aragão. E esse rio Aragão aqui, para a gente atravessar para o lado esquerdo, para a margem direita e continuar em frente, a gente é obrigado a atravessar essa ponte construída no século XII. Uma das poucas pontes que tem no caminho aragonês. Ok? E aí nós chegamos num lugar muito especial, né? Eu diria que seria a cidade de Vilanua. De São Porte até aqui uns 15 quilômetros, até Jaca nós temos 31. E eu aconselho as pessoas que quiserem fazer o caminho aragonês que parem, tem albergue nesse lugar. Essa portinha que vocês veem ali na pedra, essa grade, ela leva ao que se chama a Cueva de las Guixas, ou seria a Caverna das Bruxas. Vilanua foi famosa na Idade Média pela quantidade de bruxas que habitavam ali. E eu digo bruxas no sentido bastante positivo, porque eram parteiras, eram pessoas que cuidavam da saúde dos locais. E essa Guirandana de Lai, que vocês veem aí, com a data de 1461, essa pessoa, ela foi como acusada de ser a líder de uma grande legião de bruxas que tinha ali nessa região, principalmente em Vilanua, e elas iriam até essa caverna para fazer o que se chama em espanhol os aquelarres, que são as festas pagãs feitas pelas bruxas em lua nova ou em lua cheia, para poder fazer os seus rituais. Quando a gente desce por essa caverna está para visitação, ela tem um túnel de aproximadamente 800 metros até o seu final. Você chega a passar por partes como o chamado catedral, porque ela tem um pé direito de aproximadamente 18 metros de altura, uma grande estrutura, como se fosse uma grande sala. E no final nós vemos um pequeno rio passando, e ali tem como uma claraboia, onde a luz da lua, era possível que ela passasse ali na lua cheia, a luz da lua, e provavelmente seria nessas situações que as pessoas fariam esses rituais. Essa Cueva de la Guixa, para você visitar, geralmente ela está trancada, você precisa ir até o Centro de Informações Turísticas de Vilanua, que fica a 200 metros desse local. Essa caverna está quase na chegada de Vilanua, e é muito interessante você visitar esse lugar, por isso que eu falo de ficar ali, mas eu dou um conselho desde já. Para você visitar a caverna de Vilanua, eu aconselho você a levar roupa de frio, porque eu fui em julho, estava preparado para roupas de verão, logicamente, e eu não tinha me dado conta do detalhe que a temperatura ali ela é extremamente baixa. Eu poderia dizer para vocês que do lado de fora estava a mais de 30 graus, imaginem verão espanhol em julho, né? Início de julho, e quando a gente chegou na porta dessa caverna, o ar que saía dali, no mínimo, deveria estar entre 20 a 25 graus mais baixo. Então, seria o caso de você chegar em Vilanua, ir para o albergue, se preparar, colocar roupa de frio, realmente um casaco para poder entrar. E quando você entra no site para pedir informações sobre Vilanua, a primeira coisa que eles dizem é o seguinte: é fundamental trazer roupa de frio para poder entrar. Guirandana de Lai tem essa data de 1461, porque foi o ano que ela foi queimada em praça pública em Jaca. Ela não foi a única que passou por esse processo. Quando a Inquisição de Saragoça passou por ali, muitas foram queimadas em Vilanua. Vamos continuar falando um pouquinho mais para frente sobre essa relação das bruxas com Aragão, que é muito forte, mas eu sempre peço para as pessoas verem as bruxas como algo mais positivo, não aquelas bruxas que nos venderam em livros, em filmes e assim por diante, tá? Elas realmente faziam um papel importante, elas conheciam muito da natureza e tudo, então eu acho que é fundamental a gente ter esse respeito por elas também. E se você passar por Vilanua, fique lá, porque vale muito a pena esse lugar. Infelizmente eu não consegui entrar ainda, mas na minha próxima viagem, porque o Aragonês é um lugar que eu não vou abandonar tão rápido, eu vou voltar para o Aragonês, mas para ficar em Vilanua também, porque é um lugar mágico, realmente. Vale a pena ficar. E de São Porte para Vilanua são 15 quilômetros. Por isso que eu falo que o caminho de Santiago ao Aragonês, normalmente eu aconselho para alguém que já fez o francês por Saint-Jean.
tá? A não ser que ele tenha essa preocupação em conhecer os locais. Se a preocupação é chegar no albergue, olha, preciso chegar em Raqqa e são 31 quilômetros, você não vai entrar e ficar numa visita de hora e meia numa caverna dessas. Você vai querer ir para frente. Então, assim, eu acho que isso aqui deve ser saboreado, né? A gente tem que degustar o caminho aragonês de outra maneira, com calma, com tempo. E eu vou falar porque mais adiante também, porque tem outros lugares que você precisa parar e prestar atenção com calma. Não é estou passando, entro e sigo em frente. Bom, Raqqa é um lugar mágico. Foi um dos grandes centros do Caminho de Santiago na época da Idade Média. Ela é uma referência dentro do Caminho de Santiago, e vocês vão poder ver nas próximas fotos, inclusive, que esse quadriculado do lado esquerdo, a primeira foto, que chamamos da decoração raquesa, né, ao estilo de Raqqa, sempre que você vê uma igreja dentro do Caminho de Santiago que tem esse quadriculado, provavelmente os arquitetos saíram de Raqqa, porque foi a grande referência de Raqqa que nós encontramos também em outras igrejas, inclusive em Barbadelo, na Galícia, você vai encontrar, por exemplo, uma igreja de Santiago com essa mesma decoração. Por dentro, a igreja é belíssima, vocês podem ver aqui, inclusive, pela cúpula interna. Eu sempre falo que uma igreja que tem, ou uma catedral que tem órgãos de tubo, é uma referência, porque não são todas que conseguiriam ter, era algo extremamente caro para a época, né? Mas aqui eu trouxe dois detalhes bastante interessantes que vocês vão encontrar na Catedral de Raqqa. O primeiro é essa coluna, que é a coluna dos peregrinos, e ela está na entrada da Catedral de Raqqa, e vocês veem que é um desgaste muito grande ali na parte da coluna. E esse desgaste se deve a que os peregrinos que chegavam pelo caminho de São Porte, eles, para pedir uma bênção e pedir proteção para poder ir para Santiago, eles passavam a mão na pedra, muito parecido ao que acontecia lá no Pórtico da Glória, que a pessoa colocava a mão, mas aqui dá a impressão que a pessoa até esfregava a mão, e de tanto esfregar a mão, vejam como que está o desgaste dessa pedra. Impressionante. Ali do lado não tem nenhuma referência falando sobre isso, mas é importante saber, porque às vezes a gente passa do lado, acha que é uma pedra ali que está gasta por algum motivo, ou alguém bateu nela nesse sentido, mas na realidade todo esse desgaste se deve aos peregrinos que passavam por ali. Do lado direito é uma referência que eu faço para quem vai na Catedral de Raqqa, porque dentro da catedral você tem acesso ao Museu Catedralício, e dentro do museu você vai encontrar o que nós chamamos a Sala Bagués. A Sala Bagués é essa sala que vocês veem que tem como pinturas em todas as partes, e é uma cópia da igreja que tinha em Bagués. Bagués é uma pequena cidade que está ali entre Martes e Mianhos, um pouco para baixo do Caminho de Santiago. Por que eu falo a importância dessa Sala Bagués? Porque ela é considerada a Capela Sistina do Caminho de Santiago e do Românico. Na realidade, uma igreja que tinha condições financeiras, ela era toda desenhada em volta, por dentro, para poder mostrar as referências, né, das passagens bíblicas e assim por diante. A gente tem que pensar que era uma época que nem todos tinham acesso a livros, os livros eram praticamente do clero, e a leitura era deles, inclusive, às vezes, até reis muitas vezes não sabiam ler, então eles tinham a informação. E para que as pessoas, os fiéis, pudessem saber as coisas bíblicas, eles desenhavam nas paredes. Essa capela, essa simulação da capela de Bagués, representa o que sobrou dessas pinturas em Bagués e foram trazidas para o Museu Diocesano de Raqqa. Dentro de Raqqa também, nós temos umas coisas aqui como a Torre do Relógio, que é de 1440. Houve um incêndio na cidade, vocês veem que a região já tem muita fama disso. Em 1440 sofreu um incêndio, foi feita essa torre até como uma prisão, depois teve outros fins também, é conhecida como Torre do Relógio, mas ela também auxiliou como de suporte para a catedral enquanto ela foi reconstruída. Esse pentágono seria o Castelo de São Pedro. Esse castelo foi construído entre o século XVI a XVII por Felipe II. É uma fortificação com fins militares, justamente para proteger essa fronteira da França com a Espanha. Só que vejam só que curiosidade, os espanhóis levantaram isso, nunca usaram, e
Lá para século XVIII, para XIX, no século XIX, na Guerra da Independência, a França acabou invadindo e ela mesma foi a que inaugurou esse castelo de São Pedro. Então, vejam que o espanhol inaugurou, construiu, levantou, mas quem realmente esteve nela foi os franceses, né? Ficaram ali praticamente 6 anos dominando a região. Agora vamos um pouquinho mais para frente, já saindo de Jaca, mais uma referência do bronze. Essa aqui é o caminho que nós temos para chegar em Arres, seria uma próxima etapa do Caminho de Santiago. Eles dão como segundo dia. Eu já pedi para vocês separarem o primeiro dia em 2, para ficarem em Vilanua. E se vocês perceberem, aqui temos um tracejado na bifurcação que passa por Atarés para poder chegar no mosteiro de San Juan de la Peña. O novo e o velho. São 2 que tem ali, para depois voltar para o caminho. Bem, o ano passado eu fui com a intenção de fazer essa linha tracejada, é uma subida muito forte, e eu recebi informação das próprias pessoas da associação e amigos que moram em Jaca, de que já não é possível ir por esse caminho devido às condições que está. Ela está muito mal sinalizada e é muito fácil de você se perder. Por outro lado, se você sai de Jaca e faz tudo isso, seria bom ficar em San Juan de la Peña. E até uns 4, 5 anos atrás tinha um hotel ali, no Mosteiro Novo. Esse hotel foi fechado, acabou o contrato ali com o hotel que cuidava da hospedagem dali. Então hoje nós não temos como ficar em San Juan de la Peña, teríamos que continuar viagem e seria etapa muito longa, principalmente a gente vai perder tempo olhando os 2 mosteiros. Então aqui eu vou sugerir, e isso vou falar rapidamente, mas o ideal seria assim, que você fosse até Santa Cília, até Puente la Reina de Jaca ou até Arres, fizesse o caminho normalmente pela trilha normal ali, pelo Caminho de Santiago, e dali, você depois de você estar no albergue ali, se preparar ali, tomar um banho e tudo, pegar um táxi e ir. São distâncias próximas, mas realmente assim, se você quiser ir até Santa Cília e subir, é muito forte a subida e é muito longe. Então, o que eu aconselho é assim, vocês irem pelo Caminho de Santiago e depois, numa dessas 3 paradas, vocês pegam um táxi para poder ir e conhecer uma das grandes joias do caminho aragonês, que é o Mosteiro de San Juan de la Peña. É um mosteiro que começou no século X, tem uma história muito interessante do porquê desse mosteiro ali. Teria um caçador de nome Voto ali da região, que ele estava na parte de cima da montanha, ele estava ali correndo atrás de um veado para poder caçar, e ele teria despencado lá de cima com o seu cavalo, e ele até achou que, claro, imaginem, é bem alto ali, ele morreria com certeza, mas a descida foi suave, o cavalo conseguiu descer tranquilamente, e quando ele chegou ali embaixo, tinha uma pequena caverna com uma imagem de São João, e ali já tinha os restos de um ermitão que se chamava João de Atarés. Ele vendo aquilo tudo, ele associou ao milagre de se salvar com o cavalo despencando de uma altura tão grande, e ele resolveu entregar a sua vida a preparar um mosteiro ali dentro. Ele foi o primeiro, junto com seu irmão, Félix. Depois, tanto o Félix como o Voto, eles foram santificados, e os restos mortais deles hoje estão na Catedral de Jaca, no altar, nas 2 pontas, tem cada um de um lado, e no meio está Santa Orósia, que seria a padroeira de Jaca. Seria como eles ali custodiando esses 2. O Mosteiro de San Juan de la Peña, ele é muito famoso, ele é uma das joias do românico, todo feito dentro da pedra. Esse aqui é o mosteiro antigo. O novo, que já não é tão novo assim, porque é do século XVII praticamente, mas nós vamos falar basicamente desse. Vocês veem aqui, por exemplo, algumas partes, como essa segunda foto, que é um desenho, como é que as paredes eram decoradas. Muitas vezes, por exemplo, a parede não tinha cortina, né? Mas eles desenhavam a cortina ali na parede. Isso aconteceu, por exemplo, em lugares como eu conheci, como Villa Tuerta, que é ali próximo de Estella, e também eu vi isso em Vilar de Donas, as paredes pintadas com cortinas e tudo, era a decoração da época, era a base de pinturas. Aqui nós temos panteões, como vocês podem ver do lado direito, temos panteões dos reis de Aragão também. Aqui você perde praticamente 1h30, 2 visitando isso. Esse local é tão especial que tem até claustro, e tem essa sala especial onde
diz que o Santo Graal teria ficado aqui por quase 200 anos. O mesmo Santo Graal que hoje está na Catedral de Valência, mas hoje está na Catedral de Valência, mas aqui nós encontraríamos ele nessa época aí de 1100, 1200. Ok? Essa sala é muito importante, é muito bonita. Vocês veem o teto dela, como é que é praticamente a montanha dela, mas é um lugar especial que não dá para deixar de ir. E para você conseguir nesse lugar, você, como eu falo, tem que ficar em alguma cidade próxima e subir de táxi, porque realmente chegar até ali a pé hoje é um esforço muito grande, eu não recomendo. Claro que se você está nesse lugar, você pode depois descer pela trilha. Vamos supor, eu fiquei em Santa Cília de Jaca, e eu desci pela trilha e eu consegui chegar a Santa Cília. Seria mais difícil, mais puxado o Puente la Reina de Jaca ou Arrés. Mas Santa Cruz de la Serós me chama a atenção, e ela tem uma ligação com as bruxas também muito forte, essa região. Vocês veem essa igreja muito grande, essa igreja aqui, que é muito especial, e eu acho que essa torre ela é muito enigmática, porque eu acho que é o seguinte, essa igreja de Santa Maria, no século XI, vejam vocês já conhecem o meu passado ligado a estudos templários, eu sempre procurava relações templárias, e eu não encontrei tão claramente relações templárias no caminho aragonês, mas uma coisa que me chama a atenção, e eu não consegui subir, que é um desejo meu, e eu vou tentar na próxima vez, é subir naquela torre que nós temos ali, para poder chegar no alto. Aquela torre que nós temos lá em cima, vejam vocês que ela tem uma estrutura octogonal. E quando nós falamos de estruturas octogonais, remetem claramente aos templários, ok? Então, assim, nós temos aqui, por exemplo, a entrada principal, com o crismão, que merece um belo estudo também, e vocês percebam que além da estrutura jaquesa, aquele quadriculado que temos tudo em volta, tem também essas bolas que estão ali em cima do crismão, e essas bolas também são um identificador da arquitetura de Jaca. É muito especial. Onde você vê essas bolas e o xadrez, você pode apostar. Aqui tem arquiteto que se preparou em Jaca. Vocês percebam que as chaminés das casas, das lareiras, elas têm uma estrutura diferente, como um chapéu em cima. Esse chapéu, ele tem um nome em espanhol que se chama espantabrujas. Tudo junto. Espantabruxas. O que seria isso? É uma proteção, segundo a lenda, para que a bruxa não entre na tua casa pela chaminé. É uma curiosidade muito interessante, mas perceba o seguinte, todas as casas que a gente percebe nessa região, elas têm espantabruxas. E Santa Cruz de la Serós, ela inclusive, na entrada da cidade, tem um espantabruxas gigante, justamente para mostrar que é a cidade que se protege delas. Para quem já fez o caminho de Santiago, é muito comum ver nas portas das casas aquela fila de alho, né? E às vezes a gente acha que o galho está simplesmente secando ali, mas são proteções também, né? São proteções. Nesse caso aqui, eles já fechavam, né? A gente aqui no Brasil tem toda uma tradição de Papai Noel no Natal, por exemplo. Aqui o Papai Noel não conseguiria entrar também pela chaminé, nem os Reis Magos, por exemplo. Né? Eu sou, no caso uruguaio, lá a gente fala muito de Reis Magos. Os Reis Magos não conseguiriam entrar numa chaminé dessas nunca. E isso aí tem um nome que se chama espantabruxas. Okay? Vocês vão ver que a partir de Castelo de Jaca, você começa a ver com frequência todas as chaminés das casas com essa decoração. Essa foto aqui é uma homenagem que eu faço a uma grande amiga de Jaca. Ontem, vocês sabem que foi solstício de verão para quem está aí em Portugal e Espanha, de inverno para quem está aqui no Hemisfério Sul. A minha querida amiga Monse Alonso, ela me mandou essa foto ontem, até eu saí correndo e falei assim, gente, mas que hora foi isso? Porque vejam vocês, eu estou querendo voltar a Santa Serós, como eu falei, para fazer um estudo mais aprofundado. Eu estou muito desconfiado dessa cúpula, e agora que a luz, na tarde do solstício, passa justamente na abertura do campanário, eu fiquei com mais pulga atrás da orelha. Então, agora, realmente, Santa Cruz que me aguarde, porque eu vou voltar para esse lugar. Mas vejam que foto que foi feita ontem à tarde, dia de solstício. E como eu falava para vocês, solstícios e equinócios, a gente tem que ter muita atenção com isso, porque tem muitas igrejas que têm janelas orientadas nesse sentido,
para causar efeitos óticos. Maravilhosa essa foto, não é mesmo? Agradeço a querida Monse, que deve estar me ouvindo aqui também, mas essa foto tinha que mostrar realmente porque está sensacional. Puente la Reina de Jaca. Essa ponte já parece bastante moderna e realmente é. A ponte original ela é de 1084, mas já foi modernizada realmente. Mas era que conseguia acessar a cidade para poder chegar a Puente la Reina de Jaca. Justamente Puente la Reina de Jaca para não confundir com a cidade que é o ponto final do caminho aragonês. Essa ponte foi feita mais recentemente, foi modernizada pouco a pouco, mas ali já havia uma ponte, porque vocês vejam que aqui hoje a quantidade de água não é muito grande. Nós vemos aqui, por exemplo, aproximadamente que é uma quinta parte de todo o leito do rio, mas nós temos que ver que no inverno, na época do degelo, a água aqui ela completa praticamente todo o rio e não seria possível atravessar a ponte se não tivéssemos essa construção. Nós estamos aqui andando do lado esquerdo. Se nós cruzarmos a ponte, nós vamos para Puente la Reina de Jaca. Se você não quiser entrar em Puente la Reina de Jaca, você segue em frente e vai sentido Arrés, o caminho segue. Mas essa ponte é a que dá acesso para poder ir para Pamplona. Né? Nessa época que eu estava ali, era julho e era a época dos San Fermines em Pamplona, o movimento era absurdo, porque todo o pessoal da região estava indo para as festas de Pamplona. Aqui nós temos Arrés, e eu faço aqui, como vocês veem do lado direito, uma homenagem ao Oswald, né? Arrés, que tem essa igreja da Concepción, mas ela está praticamente como que encostada no antigo castelo que existia ali. Arrés, para vocês terem uma ideia, isso eu relaciono muito com a outra parte do caminho francês, que é o de Saint-Jean-Pied-de-Port. Vejam vocês que já há escritos da existência de Arrés do ano 850. Ou seja, a região aqui ela é muito mais antiga que a região que vem de Saint-Jean-Pied-de-Port. Eu digo isso porque alguns meses atrás eu fiz um estudo, porque eu estou preparando um trabalho nesse sentido, mostrando quando cresceu o caminho por Saint-Jean e por Somport. E para vocês terem ideia, até 1150, mais ou menos, a única coisa que existia desde Saint-Jean-Pied-de-Port era um mosteiro em La Rassoagne. E La Rassoagne ficaria mais ou menos a uns 25 a 30 quilômetros de Roncesvalles. Ou seja, além de toda a dificuldade de um peregrino enfrentar os Pirineus por Saint-Jean-Pied-de-Port naquela época medieval, né, que tinha problemas de assaltos e assim por diante, imaginem que Roncesvalles ainda era a metade do próximo povoado para ele chegar e ter alguma assistência, algum tipo de comida ou assim por diante. Claro que ele levaria alguma coisa ali na sua sacola, mas vejam vocês que seria um trecho muito longo para fazer. Por isso que as pessoas preferiam ir por Somport, porque a cada 8, 10 quilômetros tinha um apoio. Isso era importante. Vocês veem, por exemplo, que quando a pessoa chegava em Somport já tinha o Hospital de Santa Cristina e do outro lado não tinha praticamente nada até quase chegando a Pamplona. Então, realmente, o caminho por Saint-Jean-Pied-de-Port se construiu realmente a partir da construção de Roncesvalles, né, que vem ali praticamente no final do século XII. Ele foi inaugurado em 1221, mas vocês veem que antes disso, as cidades que nós temos ali próximas de Roncesvalles eram pessoas que começaram a se aproximar de Roncesvalles para justamente auxiliar aqueles que estavam trabalhando nessa obra. Arrés, nós temos essa igreja da Concepción do século XVI, mas temos um castelo aí muito antigo, provavelmente mouro, e temos documentos datados de 850, e ela foi abandonada praticamente no século XVI. A minha homenagem ao Oswald é porque eles são os hospitaleiros voluntários. Eles cuidam de uma rede de albergues no Caminho de Santiago, tanto no aragonês como no francês. Para todas as pessoas que quiserem ser hospitaleiras, basta fazer um pequeno curso com eles e eles vão te dar todas as informações que você precisa para ser um hospitaleiro realmente nesses hospitais que vêm no sentido de albergue municipais. E aqui no Caminho Aragonês, eles têm essa base em Arrés. Eu digo isso porque eu sei que tem gente aqui que já ficou em Grañón, que já foi hospitaleiro em Grañón, por exemplo, ali na parte da Rioja. E caso você queira um dia ser hospitaleiro no Caminho Aragonês, nós temos aqui então uma base em Arrés.
um lugar mágico que também é assim, ele fica no topo de uma montanha. Se você for dormir em Arrés, você vai até lá em cima. Se você for continuar em frente, você continua por baixo, não há necessidade de enfrentar a montanha para depois seguir. Artieda. Artieda também é uma cidade bem interessante, ponto final. Quando eu estive ali, tinha um belo de um albergue mexicano, com comidas mexicanas e tudo. Me surpreendeu, porque a gente não espera comidas mexicanas no Caminho de Santiago, mas a hospitaleira era mexicana. Essa igreja de San Martín do século XII, já com uma torre de vigilância ali, né, do lado, essa torre circular, que é um pouco mais moderna, mas essa igreja San Martín do século XII, vocês veem já a história que nós temos aqui pela idade das igrejas, mas hoje essa torre que nós temos ali, paralela, essa circular, ela funciona como uma homenagem ao campo da região, e nós temos ali artefatos, ferramentas que as pessoas locais utilizavam como uma forma de homenagear aquelas pessoas que tanto trabalharam no campo nessa região de Artieda. Essa região de Artieda, quando a gente sai dela, a gente desce e vai enfrentar uma das coisas que, no meu modo de ver, é o maior crime ambiental que houve na região e continua havendo, que é o embalse de Iessa. É uma grande represa que foi construída para abastecer principalmente Huesca e Saragossa. Vejam vocês que o caminho passava por essas águas. E não somente o caminho passava por essas águas, mas também passavam por ali as calçadas romanas. A calçada romana, como a gente sabe, os arquitetos romanos, quando eles iam construir esses pavimentos, eles faziam justamente em regiões fáceis de fazer uma construção. E claro que eles não faziam isso subindo montanha nem descendo, eles aproveitaram esse vale. Isso é tão claro que quando, na época entre final de setembro a outubro, as águas costumam baixar, e tem uma parte dessa represa que se chama termas, que eram, na realidade, os banhos romanos. E você encontra em formas circulares ainda todas aquelas construções, as pessoas ainda podem se banhar ali, né? Elas passam o dia ali no verão. E nós temos hoje esse protesto. Quando você entra nessa região, você sobe uma montanha, o caminho foi descaracterizado nessa região. Nós temos essa homenagem, diríamos, esses cartazes que se referem à Pedra Azul, e seria um protesto em defesa do caminho, porque o caminho realmente tem sofrido grandes danos aqui. Vejam vocês aqui na foto menor, essas montanhas de sedimentos, que foram sedimentos retirados para a construção da represa. São enormes montanhas que a gente vai passando do lado, que são todos os sedimentos que foram retirados para construir a profundidade desse lugar, no meio de uma calçada romana e no meio do Caminho de Santiago. Hoje a gente é obrigado a fazer um desvio para ir para a Ruesta, mas olha, isso não parou por aqui. Essa semana eu estive falando com pessoas de Jaca e elas me falam que eles têm já a intenção de aumentar isso ainda mais, e o caminho ainda teria que sofrer outros desvios para contornar esse aumento da represa que estão tentando a todo custo. Então, a política aqui está trabalhando nesse sentido, querendo que aumente, muitas pessoas criticando, e realmente, assim, temos que tomar muito cuidado. Eu vejo isso como um patrimônio da humanidade, não podemos sofrer esse tipo de atentado realmente. Então, quando a gente olha esse embalse, é muito bonito, a cor da água é maravilhosa, mas quando nós sabemos da história, realmente a gente fica muito triste em relação a isso. Nós chegamos em Ruesta, que tinha esse castelo, a princípio era um castelo mouro, né? E vejam que na época do Caminho de Santiago, as pessoas não chegavam até Ruesta. Elas estavam passando lá embaixo, onde hoje é a represa. Mas esse castelo ele fica numa espécie de um mirante, onde ele tem acesso à represa. Ou seja, era um posto de vigilância, depois foi tomado pelos cristãos. Ruesta tem essa igreja de Santa Maria, do século X a XI. Vejam o estado da igreja. Poucos meses antes de chegar ali, ela desabou uma parte do teto. Então, assim, nós precisamos ter mais amor pelo caminho, é o que eu acho. Uma igreja como Ruesta, com uma importância num lugar maravilhoso como esse, não tem tantas casas. Eu acredito que moradores não devem chegar a 5, porque as pessoas que trabalhavam no campo, elas foram obrigadas a sair
de Ruesta por causa da represa, porque as suas terras foram tomadas praticamente para que fosse construída a represa. Eles tiveram que ir embora dali porque não tinha mais terras para cultivo. Então aqui nós temos então a igreja de Santa Maria de Ruesta, como vocês veem aqui, com uma entrada, uma porta bastante bonita. Ainda bem que o Museu Catedralício de Jaca, ele se preocupou em levar um pouco essas pinturas que tinham nessas igrejas que já estavam em mau estado, e algumas coisas da igreja de Ruesta, como decoração, você vai encontrar no museu que está na Catedral de Jaca. Isso é importante comentar, porque você vai encontrar as obras ali, e hoje não é possível a gente entrar nessa igreja. Ruesta é um povoado que tem um centro de informações apenas e o albergue e mais nada. As igrejas, a cidade está totalmente abandonada. Teria um camping um pouco mais embaixo também, que é habilitado quando o albergue acaba enchendo, porque também o albergue não é muito grande. Claro que muitas pessoas não passam por aqui, como eu falava para vocês, em 2018, 2019, não se fala mais do 500 pessoas, mais do que 500 pessoas no caminho aragonês. Quando nós saímos de Ruesta, uma paisagem, um bosque fabuloso, muito bonito, e nós, assim, 800 metros que saímos de Ruesta, nós encontramos essa igreja de Santiago, que ela é provavelmente do século XI, está catalogada ali como que era um hospital de peregrinos também, e hospital, como eu falo para vocês, é praticamente um albergue. Não vamos pensar em hospital como primeiros socorros, hospital de hospitalaria, né, dos hospitaleiros. Essa igreja teria um passado de hospitalaria, porque ela tem uma primeira parte que parece que teria condições de ser utilizada como alojamento, e depois tem como uma segunda entrada, mais para frente, da metade para frente, ela não é muito grande, onde estaria a igrejinha ali, essa pequena igreja. Essa igreja de Santiago, ela não temos muita referência, merece um estudo, mas vocês veem que a própria cruz que decora aqui à frente, ela está já com uma parte quebrada, e ela tem um aspecto, se a gente observar aqui, templário, né? Ela tem ali como que uma estrutura da cruz um pouco diferente de uma cruz, de um crucifixo normal. Mereceria um estudo melhor aqui, é uma das coisas que eu estou me propondo também dentro do Caminho Aragonês. A fachada dela também muito bonita, simples, românica, mas muito bem decorada também, com capitéis e tudo. Tá? O rei Sancho Ramírez, ele teria mandado construir isso para apoio aos peregrinos. Aqui eu trouxe para vocês um pouco do que são as calçadas romanas na época em Aragão. Isso eu retirei de uma fonte da internet para vocês verem como é que era toda esse planejamento romano, né, dentro do caminho aragonês, e vocês veem a saída para o mar para se comunicar depois, né, com Roma. Então, eles tinham acesso aqui ao mar Mediterrâneo. Aqui nós temos um pouco mais ao norte, lá em cima, onde diz Sumo Pirineu, um pouco embaixo nós encontramos Jaca, né? Seria ali, e do lado lá em cima, Pompelón, que seria Pamplona, na cidade de Pamplona. Um pouco para vocês visualizarem algo que não se considera muito como calçada romana, mas para mim tem toda a cara, que aqui em Undués de Lerda. Vocês vejam aqui essas pedras colocadas, e essas pedras do lado direito lembra o caminho francês em Sirauque. Vocês vejam que tem uma primeira fila central e ela tem como essa canalização indo para o centro, justamente para o escoamento da água. Eu tomei o cuidado de ir para as laterais, porque há pessoas que comentam que isso não se trata de uma calçada romana, principalmente essas pedras quadradas que temos aqui do lado esquerdo, mas eu saí um pouco do que seria esse pavimento romano, e realmente essas pedras não continuam nas laterais. Então, seria muita coincidência falar que há um caminho de pedras aqui e nas laterais não tem. As pedras você vê que tem como cortes, não digo nem esse que parece paralelepípedo do lado direito, mas mais as do lado esquerdo, principalmente, elas parecem grandes, mas estão como que cortadas, elas não estão ali como por obra da natureza. Então, eu deixo essa dica para vocês, você passa isso depois de uma longa subida de Ruesta. Eu aconselho as pessoas que forem fazer o caminho aragonês a dormirem em Ruesta, é um albergue muito especial, muito simples, muito à moda antiga, mas para você se preparar, porque entre Ruesta e Undués tem uma subida
absurda. E assim nós chegamos a Sangüesa, outra parada importante do caminho. Sangüesa também, que nós encontramos aqui uma referência dessa igreja, essa bela igreja, né? Que está ali a 6 quilômetros de Undués de Lerda. Essa igreja ela tem umas características interessantes. Coloquei a Virgem Negra, e eu até comentei quando eu falei sobre os Templários, sobre a Virgem Negra. Essa igreja foi fundada praticamente paralelamente à chegada dos Templários. Não se sabe ao certo se é uma construção templária ou não, eu acredito que não seja, mas a Virgem Negra talvez seja uma homenagem, né? E ela é uma cópia da Virgem de Rocamadour. Ela foi feita nessa homenagem, inclusive ela leva esse nome também. E então, essa Virgem Negra é muito simbólica. A fachada, vocês veem que já tem toda uma proteção para que a intempérie não acabe com as obras e artes aqui. Mas o que me chamou a atenção dessa Catedral de Sangüesa, quando eu vi, foram essas decorações laterais que temos na fachada, e vocês têm na foto do lado direito. Essas 3 fotos aqui, nós temos aqui, essa primeira foto com 3 virgens, né, são consideradas as 3 Marias, elas recebem esse nome. Interessante as 3 Marias, porque isso remete a constelações, isso remete a Cinturiões de Órion, que seria o grande cinturão ali. Então, é interessante essa referência das 3 Marias ali. Do lado direito, nós vamos encontrar também 3 referências, seria São Pedro, São Paulo e Judas Iscariotes, ele já enforcado, né? Então, como traidor. E essa visita a Sangüesa é maravilhosa, é um lugar que vale a pena ficar. E aqui eu vou deixar uma recomendação extra de Sangüesa, que é o seguinte. Sangüesa, antes de Sangüesa, nós encontramos uma coisa que é o Castelo de Xavier. Ele foi fundado aproximadamente no século X, houve uma pequena construção, e foi onde no século XVI nasceu São Francisco Xavier. Ele nasceu nesse castelo, ele morou nesse castelo até se entregar à obra, e ele é considerado, digamos, o padroeiro das missões. É o nome que ele recebe ali, Padroeiro Universal das Missões, a dia 3 de dezembro. Ele tem uma obra interessante, é muito interessante ler toda a vida dele, porque ele vai embora para o Oriente, ele decide catequizar o Oriente, ele vai para Goa, chega na Índia, da Índia vai para o Japão e acaba morrendo depois na China, ele acaba não voltando mais para lá. Esse castelo fica a 6 quilômetros de Sangüesa, mas ele é fora do caminho, então vale a pena de Sangüesa pegar um táxi, conhecer, tem uma visita ali, é um museu hoje, você consegue visitar. Seria possível também se hospedar, porque na frente tem um hotel, mas não é o caso de se hospedar ali também, se você já está em Sangüesa, mas um táxi te leva e te traz ali sem nenhum problema, é muito próximo. É uma referência que eu acho importante, porque se trata de um santo, e uma vez um padre de Ponferrada, ele falou para mim o seguinte, você vai encontrar muitas obras beirando o caminho, 10 quilômetros para lá, 5 para lá. E se o peregrino, naquela época medieval, ele fosse devoto de São Francisco Xavier, por exemplo, não teria nenhum problema dele desviar. Ele já estava no seu planejamento isso. Então, é importante também a gente saber isso que acontece, isso que temos ao lado, justamente para dar valor a tudo isso. E depois de Sangüesa, logo de cara, nós encontramos um lugar muito especial que se chama Rocaforte, a Pedra Forte. Essa cidade está no alto de uma montanha e seria a primeira vila que originou Sangüesa. Depois veio o rei, ele começou a distribuir terras, porque realmente ele estava em cima de uma montanha e você tinha ela dividida entre cidade baixa, média e alta. Foi aqui que entre 2013 e 2015, São Francisco de Assis, ele passava aqui com sua comitiva rumo a Santiago e ele resolveu ficar aqui para passar a noite. Ele achou o lugar especial, foi muito bem tratado, e as pessoas do local falaram o seguinte, olha, nós queremos que você durma aqui nesse altar hoje, né? Queremos que faça essa homenagem para nós. Muito bem, ele deitou para passar a noite no altar, deixou seu cajado apoiado, e no dia seguinte, do cajado brotou um pé de amora. Lendas à parte, o que vocês veem ali é o pé de amora. Esse pé de amora que ele acabou saindo pelo telhado, da pequena igreja,
Hoje já a árvore está seca e ela está tão dura, eu diria tão dura como uma roca forte, como uma pedra forte. Foi um dos lugares mais especiais para mim. Eu tive no meu aniversário ali, imaginem o que representa isso, estar no teu aniversário num lugar desses. Essa igreja ela só abre no dia 24 de agosto, me parece que é o dia de São Bartolomeu, e vejam que São Bartolomeu eu já comentei como um dos santos que os templários veneravam, e eu trouxe a foto do céu quando eu saí da igreja, que para mim foi um momento muito especial, essa luz. Eu fiz um filme muito caseiro de 1 minuto de duração que eu quero mostrar para que vocês vejam ela por dentro e chegar mais próximo dessa árvore tão especial. Muito bem, bem especial, né? Pequena, mas de uma energia impressionante. Essa é uma das coisas que eu comentei quando eu passei por ali, porque eu consegui a chave com uma pessoa local e ela permanece fechada e ela só é aberta no dia de São Bartolomeu, em agosto. Mas eu aconselho para quem passar por Rocafort para entrar em contato com alguma pessoa local, porque vai indicar quem tem a chave. Sempre alguém da cidade vai ter essa chave ali e é possível de abrir. É que o movimento é tão pequeno dentro do caminho aragonês que as pessoas já não têm essa preocupação de manter ela aberta todo dia, porque há semanas ou às vezes meses que não passa ninguém. Logo depois nós temos Montreal, uma igreja interessante, que ela está à beira de uma montanha chamada La Higa e tem um grande mirador lá. Montreal foi um centro interessante dentro do Caminho de Santiago porque ele era um lugar de caça dos reis da Navarra. Aqui nós já estamos na Navarra, tá? Quando nós chegamos a Sangüesa, nós praticamente estamos entrando na Navarra, saindo de Aragão. E Montreal é interessante, a cidade é muito especial, é muito antiga, tem ruínas de um castelo, assim, a base apenas de um castelo, porque ele já não existe mais, mas os reis da Navarra iam ali para passar temporadas para poder caçar. E aqui nós temos essa igreja interessante, uma igreja aqui dedicada a São Miguel, né? São Miguel, Templário, sei lá, a gente tem que ver tudo isso. Eu não consegui entrar nessa igreja nesse dia, mas a gente vê que tem algumas cruzes templárias, inclusive no campanário, né? Então, são as coisas que me chamam a atenção. Voltaremos em breve, com certeza. Esse lugar de Montreal é muito especial realmente, porque são locais pequenos, mas com muita história realmente. E assim nós vamos nos aproximando, e antes de chegar em Ocós, você passaria por Tiebas, que tem um castelo também em ruínas muito bonito. Passamos por pequenas cidades, a gente vê Pamplona já ao fundo, do lado direito, até chegarmos em Ocós, essa igreja que tem uma porta gêmea com Eunate, que seria a próxima parada depois de Ocós. Esse seria o último dia do caminho aragonês. O Ocós ele tem toda uma referência muito forte comparando com Eunate. Ele tem uma porta invertida que tem toda uma história em relação a isso, uma lenda, mas com pequenas diferenças. Nós encontramos aqui relações com eclipses que aconteceram no ano da inauguração, por exemplo, as constelações ali também, alinhamentos com constelações. Essa igreja que nós vemos hoje desse tamanho, na época mais medieval ela era bem menor e não sabe se ao certo qual era a estrutura dela, mas ela foi muito ampliada. Mas desse lugar você, com muita atenção, mas muita atenção, você consegue observar Eunate, porque elas estão alinhadas.
E vocês veem aqui alguns aspectos interessantes. Primeiro, essas estelas templárias, esses tipos de totens redondos, esses estão por volta da igreja, nos muros. Isso, normalmente, os templários usavam, são chamadas estelas templárias, e eram usadas justamente nos túmulos dos cavaleiros templários. É provável que haja ossadas, inclusive, no muro, que era uma coisa que poderia acontecer, esses ossários. Aqui essa referência desse homem com barbas muito estranhas, que eu já comentei na palestra anterior, referente aos templários e o uso de bafomés em rituais. Esse mesmo homem barbado, que se virarmos de ponta cabeça, viraria o bafomé, que também vamos encontrar em Eunate. Nós temos, então, aqui na mesma porta gêmea, do lado direito, o mesmo símbolo representado. Eunate, como eu sempre comento, isso vai ser tema de um futuro trabalho, porque realmente falar de Eunate leva uma palestra inteira. É um lugar muito especial, com um claustro, esse muro exterior mais baixo ele foi colocado nos últimos tempos, mas vocês veem aqui que realmente há um espelhamento entre essas duas, e se procurarem na internet vão encontrar muitas referências relacionadas a isso. Eunate já é praticamente o fim do caminho aragonês para a gente chegar em Puente la Reina, esse lugar que a rainha mandou construir uma ponte e a cidade se fez a partir da ponte. Aqui eu deixo para vocês a bandeira de Puente la Reina também. E aqui é onde os dois caminhos se juntam para poder ir para Santiago, para a gente assim chegar no túmulo do apóstolo. Essa foto aqui, muito antiga, eu pedi autorização ao meu amigo Márcio Gaziro, é um brasileiro fotógrafo aqui de São Paulo, ele tirou essa foto muito especial. É o que eu sempre comento, as janelas estão alinhadas muitas vezes para dar efeitos de luz dentro da igreja, e esse efeito de luz causado aqui nessa foto é dentro da Catedral de Santiago de Compostela, que vocês podem observar. Perguntas a respeito, informações sobre o caminho aragonês, eu deixo meu contato, deixo o Facebook, deixo o e-mail, deixo também o Instagram. Eu sempre gosto de deixar aqui uma mensagem para vocês, e antes de deixar a mensagem final, um pequeno filme final, eu quero agradecer a todos vocês por estarem juntos nessas 3 palestras. Vamos dar continuidade a esse tipo de apresentações. Eu quero levar mais caminho de Santiago para todos. Tudo aquilo que a gente estuda deve ser dividido. Então eu peço que vocês mantenham contato com a minha página do YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreva, porque a partir dali a gente vai informando muita coisa que vai acontecer. Para despedir desse domingo especial, né, que a gente está começando aqui, o meu signo de Câncer, eu deixo com vocês aqui uma gravação caseira que eu fiz na Catedral de Santiago de Compostela. Eu deixo vocês com o Botafumeiro e o hino ao Apóstolo Santiago. Quando eu começo a falar desse hino, já começo a ficar com a voz um pouco mais travada, porque realmente é uma música que me emociona muito. E eu convido vocês também para que depois vocês vejam esse mesmo hino no YouTube, porque eu legendei, vocês sabem que a minha profissão é ser tradutor, então eu legendei ele para que vocês possam ter na íntegra toda a letra desse hino ao Apóstolo Santiago. Um bom domingo a todos, nos vemos em breve e a gente mantém contato pela página do YouTube. Buen camino, Ultreia e Suceia.